Bora lá, pessoal, muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, mais um dia, mais um Morning Call. Hoje, 28/5/2026. Vamos às notícias de abertura do mercado e se você gostar, claro, né, já chega junto aqui no canal. Bom, vamos lá. Ontem tivemos um tom mais cauteloso no mercado, principalmente aqui no Brasil. Acabou refletindo a surpresa, assim por se dizer, altista, né, do IPCA 15, que é a prévia do IPCA de maio, e a continuidade dos eventos lá nos Estados Unidos, Irã e Estados Unidos também surpreenderam um pouco. Eu já falo mais sobre isso, mas vamos falar um pouco de Brasil. A prévia da inflação, então, acelerou para 0,62 no mês, a projeção era de 0,53, então foi bastante acima, e estamos oficialmente estourados na meta de inflação novamente, levando então a taxa acumulada de 12 meses para 4,64, que é acima da banda superior da meta de inflação do Brasil, que é, no caso, 3%, é a parte central da meta, 1,5% para baixo, 1,5% para cima, é as metas de inflação do país, tá? Então oficialmente batemos a meta. O resultado ele reforça sim a percepção de inflação muito pressionada, especialmente na parte de serviços e de alimentação, tá? Bom, isso aí é só ir no mercado, né? Eu vou também, você vai, e a gente sabe como é que tá os preços. Bom, vai ser difícil então a gente ter novas quedas de juros agora no curto prazo, tá? Eu já venho falando isso desde o começo do ano, então não estou fazendo aqui aquele engenheiro de obra pronta, é só ver os vídeos aqui do canal já do começo do ano. Bom, o Ibovespa então acabou não acompanhando os resultados positivos das sessões mundo afora, acabou caindo 0,48% aos 175.744 pontos, já mostra o desempenho. No exterior, os índices norte-americanos fecharam próximos da estabilidade ou com leve alta, Dow Jones, por exemplo, 0,36%, S&P 500 0,02 também positivo e Nasdaq 0,07 também positivo. E também foram marcados ali por uma sessão um pouco mais complicada em relação ao cenário internacional. O petróleo voltou a subir por conta, né, do movimento que teve de declarações do Donald Trump sobre as negociações no Irã, embora o presidente americano tenha afirmado que o Irã demonstra empenho, né, para fechar um acordo, ele rejeitou novamente concessões relevantes e voltou a exigir garantias relacionadas à navegação lá no Estreito de Hormuz e ao programa nuclear iraniano. Então, assim, seguem sendo monitorados os riscos lá no Golfo, né, de mais combates militares que ocorreram, já falo mais também. E é isso. Voltamos ali, demos alguns passos para trás em relação a isso. Já falo mais. Bom, na agenda da quinta ainda temos divulgações importantes aqui no Brasil. Temos a PNAD e o CAGED, que vai trazer mais dados ali sobre o mercado de trabalho e a parte de serviços para orientar a política monetária. E nos Estados Unidos, dados importantíssimos, né? O foco por lá é o PIB do primeiro trimestre e principalmente o PCE, que é o principal indicador de inflação monitorado pelo Federal Reserve, tá? Vou trazer aqui então como foi a bolsa ontem, né? Só para visualização de todos vocês. Começamos até mais ou menos bem, tivemos um tombinho aqui já logo no começo, depois da divulgação da inflação, né? Da prévia da inflação. Aí subiu um pouco mais, depois perdeu força. Até o final do dia foi perdendo força. Maiores altas e maiores baixas estão na tela para a conferência de todos vocês. Voltando para mim aqui na frente dos dados, então, Dow Jones Futuro, índices no mercado internacional, operam em baixa hoje, no dia 28, quinta-feira, pressionados então pela mais uma alta do petróleo.
após novos ataques no Oriente Médio, tá? Então, eu vou falar sobre a natureza do ataque agora, no final aqui, quando chegar lá na parte do petróleo. Mas vamos lá, os investidores também aguardam então o PCE, que eu já falei, né? E os economistas consultados pela Dow Jones projetam uma alta no mês de 0,5, uma alta de 0,5 no mês e 3,8 em 12 meses, tá? Então essa é a previsão. Tudo que ficar diferente disso acaba mexendo muito nos preços. Outra coisa, ontem, na temporada de balanços dos Estados Unidos, a Snowflake disparou 36% no pregão estendido. Depois dessa plataforma, que é uma provedora de dados em nuvem, fechar um acordo para investir 6 bilhões de dólares na Amazon Web Services, tá? Ao longo de 5 anos. Então a empresa também divulgou resultados no primeiro trimestre acima do esperado, a ação disparou. Dow Jones Futuros 0,08, S&P 500 Futuros 0,010 e Nasdaq Futuros 0,25, todos no terreno negativo, tudo bem? Na Europa, os mercados também operam em baixa. Bom, Oriente Médio, não tem nada tão mais relevante do que isso. Estoque 600 0,62, Alemanha 0,05, Reino Unido 0,89, França 0,46 e Itália 0 a 0. As outras todas no terreno negativo também. Ásia e Pacífico fecharam ali, a única que fechou um pouquinho acima foi a China, o restante fechou tudo no vermelho, também todo mundo de olho aí nos novos ataques, que eu já falo sobre eles agora, tá? Xangai então 0,12 positivo, o restante agora tudo no campo negativo. Japão 0,47, Hong Kong 1,27, Índia 0,30 e Austrália 0,09, todas então no terreno negativo. E os preços do petróleo sobem sim após o Irã afirmar ter atacado uma base aérea dos Estados Unidos em resposta a novos ataques americanos. Eu falei ontem, né, que os Estados Unidos tinha realizado um ataque que eles conotaram como defensivo, um ataque defensivo, e a Guarda Revolucionária do Irã, então, afirmou nesta quinta-feira que havia atacado essa base aérea nos Estados Unidos, segundo a agência semi-oficial de notícias por lá, a Tasnim, lá da República Islâmica, tá? Então o minério de ferro também fechou em ligeira baixa no porto de Dalian, lá na China. Brent, então, o petróleo Brent, opera agora em alta de 2,50% aos 95 dólares e 65 centavos o barril. O minério de ferro fechou em 0,06 lá em Dalian, tá? Para fechar aqui os dados, então, passando aqui para vocês, Bitcoin agora opera com 3,15% de queda aos 73.354 dólares a unidade. O dólar já figura ali novamente acima dos R$ 5,05. Nesse momento quase no 0 a 0 ali, 0,02. O índice do dólar tende a ter uma valorização um pouco maior hoje, 0,16 o DXY, e o EWZ, que é a Bolsa Brasileira, o ETF da Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos, fechou ontem com 1,04 de queda. Então isso também sinaliza que podemos ter uma abertura de mercado um pouco mais negativa, tá? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço, claro, sempre, não vou deixar de pedir nunca, a sua inscrição, o seu like aqui no vídeo, o seu comentário e, claro, sugestões, críticas, positivas, negativas, não importa. Caixa de comentários, estou aqui para responder todos vocês, tá bom? Fico por aqui, então, no dia de hoje. Nos vemos amanhã, então, no Morning Call aqui, mesmo horário. Um abraço, bons negócios. Tchau.